Olá, graças e paz. Eu sou o pastor Dailton Cruz e eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 11 ao 17. O título aqui, O Filho da Viúva de Naim. Versículo 11 diz assim: E aconteceu que pouco depois ia ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Nós vemos aqui uma passagem, se nós olharmos todo o contexto, Jesus estava na cidade de Cafarnaum e agora ele decide ir para a cidade de Naim. Olhando aqui, essa cidade de Naim, ela ficava cerca de um dia de viagem a pé. Então Jesus, ele viajou um dia todo para chegar até essa cidade onde estava essa viúva. O nome Naim significa aconchego, calma, tranquilidade. Mas nós vemos que essa viúva não estava aconchegada, não estava tranquila, não estava calma, porque ela já havia perdido o seu esposo e agora ela perde o seu único filho. Eu acredito que essa mulher, quando ela casou, naquela época as mulheres não trabalhavam fora igual hoje, na nossa época. Mas eu acredito que quando ela sonhou, ela transferiu os seus sonhos ali para o seu esposo e ela sonhava, almejava junto com o seu esposo. Mas a Bíblia diz que ela era viúva, então o seu filho morre e ela tinha um único filho. Então automaticamente ela transferiu agora os seus sonhos para o seu único filho. O seu filho era a esperança de sustento para casa, a esperança de cuidar dessa viúva. Mas agora também seu único filho morre. O interessante desse milagre que aconteceu aqui é que o milagre anterior aqui, o centurião de Cafarnaum, o servo dele que estava doente, ele havia mandado chamar Jesus para curar o seu servo. Na vila de Betânia também, Marta e Maria mandaram chamar Jesus para curar Lázaro, que até então estava enfermo. Mas quando nós olhamos aqui para esse contexto, ninguém mandou chamar Jesus. Não houve um pedido, um clamor, não houve nada ali. O Senhor foi guiado pelo Espírito Santo de Deus até a necessidade daquela mulher de livre e espontânea vontade. O Senhor, às vezes, Ele nos abençoa em áreas, às vezes, que nós não estamos nem pedindo, mas às vezes a nossa vida é assim. Nós nem estamos esperando uma bênção, de repente a bênção chega. Porque o Senhor é bom, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso e Ele sempre nos surpreende. Já viu que às vezes o pai faz assim para o filho, para a criança não está nem esperando, está brincando, de repente o pai chega com um chocolate ou com um brinquedo e a criança fica alegre? O Senhor também faz isso na nossa vida. Às vezes nós não estamos nem pedindo, nem esperando nada, de repente a bênção chega. Porque o Senhor é bom e Ele tem prazer em nos abençoar. Mas entrando aqui no texto, versículo 11, que nós lemos, diz que aconteceu que depois do milagre do servo do centurião, Jesus foi em direção à cidade de Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Por onde Jesus ia, Jesus levava os seus discípulos e uma grande multidão seguia Jesus por causa dos milagres, das curas, contemplando ali os ensinamentos de Jesus. Jesus sempre atraía discípulos e multidão. Nós que seguimos a Jesus, nós não podemos ser multidão. Multidão é um grande número de pessoas que não tem assim uma forma, não tem
um padrão, é a multidão. Mas nós temos que ser discípulos. O que é um discípulo? Um discípulo é aquele que tem um mestre, que ouve o ensinamento do mestre, que pratica esses ensinamentos na própria vida. Que nós venhamos ser discípulos de Jesus e não multidão. Que possamos andar com Jesus, ouvir a palavra do Senhor e deixar a palavra entrar no nosso coração, aplicar ela na nossa vida e que venham gerar frutos. Que possamos ser discípulos, imitadores do Senhor, pequenos Cristo nessa terra, cristãos. Então depois nós vemos no versículo 12, que quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ele deu de encontro ali com uma outra grande multidão, trazendo ali o defunto ali, o filho único da viúva. Aqui houve um encontro de duas multidões. Uma multidão guiada por Jesus, o autor da vida. Uma multidão que havia alegria ali, paz, milagre. O autor da vida estava ali, a luz guiando aquela multidão. E elas vai dar de encontro com uma outra multidão que vem ao seu encontro. Essa multidão já era guiada pela morte. Um filho único de uma viúva. Ali havia tristeza. Não havia esperança. Mas há um encontro daquelas duas multidões. Então nós vamos continuar lendo aqui para nós entendermos. E quando há aquele encontro ali no portão, o que chama a minha atenção é que Jesus ele havia caminhado um dia todo. Provavelmente aquele jovem morreu durante o dia ali de manhã e seria enterrado à tarde. Então Jesus andou o dia inteiro. E diz também que essa cidade ficava sobre um monte. Jesus não mediu esforço. Naquela época, Jesus estava num corpo humano, assim como eu estou. E ele andou durante um dia inteiro, cerca de 30, 40 quilômetros, por causa de uma mulher que havia perdido seu filho. Jesus não mediu esforço para ir lá mudar a vida daquela mulher. Andou o dia todo sobre um monte, porque ele queria mudar a situação daquela mulher. E conosco também não é diferente. Talvez você que me assiste, você se encontra numa situação difícil, mas saiba que Jesus não mede esforço para mudar a sua vida, para te trazer alegria, para reviver seus sonhos, para te dar esperança. Acredite no Deus que você serve. Não fique parado, prostrado, desanimado, mas creia num Deus todo-poderoso. Jesus tem todo o poder, toda a autoridade. Ele não mudou. E ele falou que estaria conosco o tempo inteiro. E ele está conosco até a consumação do século. E Jesus ele andou um dia inteiro. E ele chegou no momento certo. Quem sabe aquela mulher passou o dia inteiro chorando, sofrendo, sem esperança. O seu sonho agora estava para ser enterrado. Para aquela mulher não havia mais esperança, mas Jesus havia chegado no tempo certo. Ela não sabia, quem sabe o dia inteiro sofrendo e chorando, mas Jesus estava vindo. Jesus estava chegando. Quem sabe você nesse momento também está sofrendo, passando por momentos difíceis, né, e não sabe o que fazer. Parece que não há esperança, parece que o céu está de bronze sobre sua cabeça e você clama e ora e parece que nada acontece. Mas Jesus está chegando. Jesus chegou no tempo certo. Se Jesus demorasse um pouco, aquele filho talvez teria sido enterrado e aquela mulher ficaria mais isolada. Para Jesus não teria problema, ele ressuscita mortos. Mas se Jesus tivesse chegado antes, era uma vila. Era comum ali naquela época enterrar o filho. As pessoas que morressem, eles enterravam fora da cidade, fora do muro da cidade. Era um costume de Israel. Talvez Jesus chegasse um pouco antes. Aquele cortejo talvez poderia estar no meio da cidade, das ruas e da vila, e poderia haver um desencontro. Mas Jesus ele anda o dia inteiro e ele chega na hora certa, no momento certo, no tempo certo. É assim na nossa vida. Às vezes nós estamos sofrendo e chorando e parece que o milagre não chega, mas o Senhor chega na hora certa, no tempo certo. E aqui Jesus chega. E quando ele chega, ele olha aquela mulher. Nós vemos aqui no versículo seguinte, no versículo 13, e vendo o Senhor olhou ali no meio daquela multidão, ele contemplou aquela mulher.
E aqui vai dizer que ele teve compaixão daquela mulher. O Senhor, ele não olha como os homens olham. O Senhor, ele tem um olhar diferente. E aqui diz que o Senhor a viu, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. O Senhor é um sentimento que veio de dentro do coração do Senhor. O Senhor olhou para ela com um olhar de empatia, se colocou no lugar dela, viu que aquela mulher estava destruída, sem esperança, e o Senhor sentiu as dores dela, tomou para si as dores dela. E o Senhor vai dizer algo para ela que ninguém fala no velório. Geralmente no velório a gente fala: olha, pode chorar, chore, derrama sua alma agora é o momento de chorar. Mas Jesus diz para ela: não chore. Não chore. Não era normal falar isso, mas ele podia falar, porque ele é o autor da vida, ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ele poderia falar, porque os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. O Senhor, ele tinha e tem todo o poder para mudar qualquer situação. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas espere no Senhor. O Senhor tem poder para mudar a sua situação, para reviver os seus sonhos, para mudar a sua vida. Espere no Senhor. Confie no Deus que você serve. Aleluia, Jesus. E o Senhor, ele vai e toca ali na esquife. Eles carregavam as pessoas que morriam num tipo de uma cama, onde eles carregavam ali o corpo ali, e Jesus para aquele cortejo. Não era normal fazer, mas Jesus para aquele cortejo e toca naquela esquife. Tocou ali naquele lugar onde estava carregando o menino. O menino era o sonho da mãe. O sonho daquela mãe estava sendo levado para ser enterrado. E Jesus tocou naquilo que estava levando o sonho daquela mãe embora. Eu não sei o que está tentando levar os seus sonhos embora, mas Jesus tem poder para tocar nisso e parar isso e mudar a sua sorte e te dar esperança. E Jesus vai liberar uma palavra aqui de vida. O Senhor fala assim: jovem, eu te digo, levanta-te. Quem sabe os seus sonhos estão... Você parou de sonhar, você desanimou, alguma coisa te entristeceu, mas o Senhor tem poder para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para tocar no seu sonho, restaurar os seus sonhos. Torne a sonhar novamente. Confie no Senhor, coloque o Senhor em primeiro lugar. Coloque a sua confiança no Senhor, creia no Senhor. Ele tem todo o poder, toda a autoridade para mudar a sua vida, para trazer os seus sonhos à vida novamente. Tome posição com o Senhor, confie nele, ele está com você. E o Senhor fala, para aquele menino: levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar, e ele entregou ele para sua mãe. O que eu vejo aqui? Os sonhos daquela mulher estavam mortos, aquela mulher estava destruída, mas Jesus para ali aquele cortejo, toca naquele esquife e fala: olha, jovem, levanta-te. E ele se assenta, começa a falar, trazendo isso para a nossa vida. Quem sabe você que me ouve, você está com seus sonhos parados, enterrados, mas Jesus tem poder para trazer os seus sonhos à vida. E as pessoas que estão levando o seu sonho embora, as pessoas que não acreditam em você, vão ver o seu sonho se assentar, o seu sonho levantar, o seu sonho falar. E aqui, terminando o texto, as pessoas começaram a glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor por causa dos sonhos da mulher que havia revivido. A esperança da mulher que havia revivido estava falando, estava vivo. O seu sonho está vivo ainda. A esperança para você. As pessoas olharão e verão o seu sonho vivo. E contemplarão e glorificarão a Deus pela realização do seu sonho. Tenha calma. Jesus está chegando. E onde Jesus chega, o milagre acontece. Onde o Senhor chega, a alegria chega e toma conta. Haviam duas multidões. Uma multidão guiada pela morte, uma multidão guiada pela vida. E quando houve encontro as duas multidões, a luz prevaleceu sobre as trevas. Quem sabe você está abatido, triste, mas o Senhor vai mudar a sua sorte. Jesus está chegando para restaurar os seus sonhos e para mostrar que os sonhos ainda estão de pé. Confie no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.